aí, belezinha? Deu para descansar? Deu para dar uma relaxada? Vamos retomar então nossa aula sobre consórcios. Eu sei que é puxadinho, mas, meu amigão, depois desse aulão de consórcios, você nunca mais vai ter dor de cabeça com esse assunto, tá bom? O protocolo de intenções deve definir o número de votos que cada ente da federação consorciada possui na Assembleia Geral. Ou seja, no protocolo de intenções eu vou dizer quantos votos cada ente vai ter. Pelo menos um cada ente vai ter. Mas perceba uma coisa, se você tem uma formação dos seguintes consórcios, vou te dar um exemplo da minha realidade. Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Trindade, Teresópolis, Goianópolis e Anápolis, ok? Goiânia é uma mega de uma cidade, é enorme. Anápolis é uma cidade de médio porte, nós estamos girando entre 380 a 400 mil habitantes, mais ou menos isso, tá? Agora, Teresópolis, Goianápolis, Senador Canedo, Trindade são cidades menores, de uma densidade populacional menor, de uma estrutura menor, de riquezas menores. Então, peraí, agora eu vou ter uma grande cidade, uma cidade de médio porte, várias cidades pequenininhas e cada uma delas vai ter o mesmo poder de voto? Pô, isso não tá certo, não tá legal. Aí o voto de Teresópolis vai valer a mesma coisa que o voto de Goiânia? No que diz respeito à distribuição de água, por exemplo, num consórcio para distribuição de água, isso é muito complicado. Porque o rateio da despesa desse consórcio pela cidade de Goiânia vai ser o maior. A cota parte da cidade de Goiânia vai ser a maior. Por quê? Porque é a maior cidade, tem o maior consumo, tem a maior demanda, né? Depois, na sequência, vem Anápolis, que é uma cidade de médio porte. Aí depois você vem para cidades menores. Senador Canedo, Trindade, Aparecida de Goiânia, que também é grandinha, mas não é uma cidade do tamanho de Anápolis, por exemplo. Aí vem Goianápolis, que pequenininha, Teresópolis, pequenininha, né? São cidades ótimas, todas são excelentes, mas cada uma no seu respectivo tamanho. Então não é possível que eu dê um voto para Teresópolis que tenha o mesmo peso que o voto de Goiânia ou de Anápolis. Não vai rolar. Aí quebra a isonomia. E a ideia é você manter a isonomia para financiar toda uma estrutura. Você gera aí uma flexibilidade. Pode ser que Goiânia, por exemplo, tenha um voto peso 3, Anápolis voto peso 2 e as outras cidades têm um voto peso 1. Por cabeça, mas aí vai gerar desigualdade. Não vai gerar desigualdade, porque eu posso ter mais municípios menores participando do mesmo consórcio público, né? E esse é o lance, né? Ou então um voto de qualidade. Ó, meu voto vale 1, mas ele é de qualidade. Ele é o que faz o desempate. Ele é o voto para serviços X e Y, por exemplo, né? É o voto que define a tarifa. É um voto que tem um valor, uma qualidade maior do que as demais, tá? É nula a cláusula do contrato de consórcio que preveja determinadas contribuições financeiras ou econômicas diante da federação ou consórcio público. Então, olha só, eu não posso admitir uma cláusula no contrato de consórcio que preveja determinadas contribuições financeiras ou econômicas diante da federação ou consórcio público. Eu não posso tirar dinheiro público do município, da área de saúde, da área de segurança pública, da área de educação, para bancar o consórcio. Tem exceção para isso? Tem. Doação, destinação ou cessão de uso de bens móveis ou imóveis, ok? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. Transferência de cessão de direitos operadas por força de gestão associada de serviços públicos. Isso eu posso fazer. Ô cabeça, o que é transferência ou cessão de direito? Veja só, meu amigão, de repente o município tem o direito, olha só que interessante, o município tem o direito de prestar o serviço público de, sei lá, de cobrar pelo serviço público de educação, sei lá, educação não dá, né, porque é gratuito, mas vamos lá, um serviço público de energia elétrica, vamos voltar para a energia elétrica, ele tem o direito de cobrar isso, e aí ele transfere isso para o consórcio é que vai cobrar, e eu não quero mais saber dessa bagaceira, né, ou por exemplo, o ITR, Imposto Territorial Rural, ok? É um imposto da União que, por força da Constituição, é concedido aos municípios e existe uma autorização dos municípios executarem, cobrarem o ITR das áreas rurais nos limites territoriais e ficar com a grana. E não passa para a União não precisa receber esse dinheiro. Se o município for lá fiscalizar, igual ele faz com o IPTU e cobrar o ITR, ele fica com a grana. Ele só avisa a União, olha, arrecadei 10 milhões, agora é meu, é minha essa grana. Tudo bem, fechou. O município pode fazer o seguinte, vou executar a União, beleza? Tá bom, pode executar a cobrança sim, pode fiscalizar. Maravilha. Só que eu não vou fazer diretamente, eu vou transferir isso para um consórcio público. Você topa?
A União vai pensar, topo, vamos constituir um consórcio público. Então, União, estados e municípios daquele determinado estado vão constituir um consórcio público para quê? Cobrança de ITR de áreas rurais. Vai cobrar o quê? O ITR é definido pela União, a alíquota, o valor, a base de cálculo, a forma de pagamento, se tem refinanciamento, se tem parcelamento, tudo é definido pela União, porque a competência tributária é exclusiva da União, é o imposto federal. Mas ela repassou para quem? Para os municípios o quê? A cobrança. Aí o município falou, eu não tenho estrutura para isso, mas se juntar essa galera aqui de 10 municípios mais o Estado tem uma equipe de auditores fenomenais, são muito bons, eles podem participar de um consórcio público. E aí eu monta uma estrutura de consórcio público para cobrar o ITR em todo o estado de Goiás. A União participa, o estado participa e o município participa. Fechou. E vai lá, o consórcio vai cobrar. Os municípios transferiram direitos aos consórcios para fazer a cobrança do ITR. Gerir a grana e repassar para os municípios no respectivo rateio. Bacana, né? Os entes da federação consorciados ou os com eles conveniados poderão ceder-lhes servidores na forma e condições da legislação de cada um. As únicas hipóteses de eu ter num consórcio público servidores públicos está aqui, está justamente aqui, na seção de servidores públicos pelos entes consorciados para o respectivo consórcio. Porque o consórcio ele não vai fazer concurso público para contratar servidores, ele pode fazer concurso público para contratar empregados públicos, tá? Ele pode fazer o concurso público para isso. Se ele for contratar empregados públicos, ele tem que realizar o concurso público. Isso é regra constitucional, princípio do concurso público, não dá para fugir dessa história, tá bom? Beleza? Agora, ele não fará um concurso público para contratar servidores públicos. O protocolo de intenções deverá ser publicado na imprensa oficial. Maravilha! O contrato de consórcio público será celebrado com ratificação mediante lei do protocolo de intenções. Então, como a gente estava falando, existem duas fases, tá? Pensa da seguinte forma. Formação do consórcio público. Formação do consórcio público, beleza? Primeira fase. Segunda fase. Primeira fase. Canetinha tá acabando, né? Vamos ver se tem outra aqui. No jeito tem. Olha só. Agora sim, melhorou, né? Pô, cabeça. Que economia de caneta é essa? Vamos lá. Primeira fase. Segunda fase. Qual que é a primeira fase da formação de um consórcio público? É essa aqui, ó. Primeira fase da formação do consórcio público é o protocolo de intenções, também chamado de contrato preliminar, né? Isso aqui é tudo vinculado às preliminares. Vamos lá. Depois, na segunda fase, eu tenho uma ratificação. Ratificação do protocolo. Ratificação do protocolo, e essa ratificação existirá por lei. Cada um dos entes da federação vai ter que ratificar por lei. Cada consorciado vai ter que ratificar por lei. Então, se é um consórcio de municípios, todos os municípios têm que baixar uma leizona lá ratificando o protocolo de intenções. Se é um protocolo, se é um consórcio de municípios mais Estado, municípios e Estado devem produzir a respectiva lei. São duas fases de constituição do consórcio. Então o consórcio, e aí vem a grande diferença de autarquia, né? Olha só, vou te citar aqui, ó. Autarquia. Autarquia é criada por lei específica.
A autarquia é criada por lei específica. Por que consórcio público não é uma autarquia, embora tenha natureza de autarquia? E aí vem essa classificação da doutrina, que é a autarquia multifederada, pela simples razão. Uma das diferenças, a autarquia é criada por lei específica. A autarquia é obrigatoriamente pessoa jurídica de direito público, beleza? Quando eu creio uma autarquia por lei específica, toda a estrutura da autarquia, objeto, funções, órgãos colegiados, quantidade de servidores, cargos, patrimônio, custo, remuneração de pessoal, vai estar tudo previsto nessa lei. Agora, o consórcio não. O consórcio tem uma primeira fase, protocolo de intenções, é uma fase de acerto, é uma fase de combinação. O que a gente vai fazer, né? Quem que vai pagar essa conta? Quanto vai custar para cada um? Qual que é a cota parte? Eu tenho que fazer essa fase preliminar, que é uma fase de muito estudo, de discussão, reuniões intermináveis, né? Para quê? Para eu poder tirar daí um contrato preliminar, show de bola, perfeito. E essa associação, esse agrupamento formalizado pelo contrato preliminar, vai passar por uma segunda fase, que é a ratificação desse protocolo de intenções ou desse contrato preliminar por lei. Aí cada consórcio vai ter que dizer o seguinte: lei número 10.492/16 do município de Anápolis. Confirmo a participação no consórcio público do Vale do Ribeirão do Leite, do córrego Ribeirão do Leite. Pronto, fechou, tá lindo, vai ser esse aí. A lei confirmou a participação do município de Anápolis. Aí o município de Goianápolis vai dar a confirmação, Teresópolis, vai dar Senador Canedo, Goiânia, Trindade, todo mundo vai dizer ok. Ô cabeça, e se não falar por lei? Tá fora, porque eu preciso da lei confirmando, tá? Preciso da lei confirmando. Beleza? Sussa? Tranquilos? Então essa é uma baita diferença para as autarquias. Mas enorme. A autarquia, ela obrigatoriamente é uma pessoa jurídica de direito público. O consórcio pode nascer como pessoa jurídica de direito privado. Eu não tenho opção de autarquia como pessoa jurídica de direito privado. Não existe essa opção. Tá bom? Beleza? Sussa? Por isso que eu insisto, não chame, não diga, melhor dizendo, não diga que consórcio público é uma autarquia. Você pode até chamar de autarquia multifederada, seguindo aí o que a doutrina fala, né? Isso pode cair na tua prova também, mas tecnicamente consórcio não é uma autarquia, ela é completamente diferente, beleza? Sussa, tranquilos? O protocolo de intenções deverá ser publicado na imprensa oficial, show de bola. O contrato do consórcio público será, olha só, não é uma opção. Ele será celebrado com ratificação mediante lei. Cada ente participante terá sua própria lei. Contrato de consórcio público, caso assim preveja a cláusula, pode ser celebrado por apenas uma parcela dos entes da federação que subscrevem o protocolo de intenções. Então perceba o seguinte, lembra quando eu falei do objeto que pode ser total ou parcial? Aí, o contrato do consórcio, caso assim tenha previsão expressa lá, pode ser celebrado apenas por uma parcela dos entes da federação. Como assim, cabeça? Nem todo mundo precisa celebrar esse contrato. De repente, todo mundo participou do protocolo de intenções, mas nem todo mundo está afim de participar desse contrato. Aí, a ratificação pode ser realizada com reserva, que é aceita pelos demais entes subscritores e implicará no consorciamento parcial ou condicional. Lembra do modelinho que eu fiz aqui de água e esgoto? Ah, eu não quero água. Ah, eu não quero esgoto. Ah, eu quero os dois. Beleza, é a contratação parcial. Mas veja só, para que exista essa contratação parcial, o protocolo de intenções já tem que fazer a previsão e a confirmação de lei vai ter que dizer, ó, eu vou contratar parcialmente.
Quando eu tenho essa cláusula autorizativa, todos aqueles que subscrevem o consórcio estão concordando, estão dizendo show de bola. Pode você, município de Teresópolis, pode contratar só água, não tem problema não. Tem previsão expressa para isso e o seu rateio vai ser proporcional ao seu consumo de água tratada. Agora esgoto você não vai ter, viu? Não vai reclamar depois, tá bom? Porque é parcial a sua adesão. A ratificação realizada após 2 anos da subscrição do protocolo de intenções dependerá de homologação da Assembleia Geral do Consórcio Público. Então, ó, essa é uma outra regra importantíssima e eu quero que você pegue a canetinha marca-texto. Se você não tem uma canetinha marca-texto, pega um lápis e destaca isso no seu material, tá? Ó, cabeça, tô lendo tudo aqui no computador, tudo no PDF, esse negócio de imprimir não tá com nada. Tá bom, meu amigão, então melhor ainda. Lá no PDF você tem uma opção de fazer uma marcação em amarelo desse texto. Vai lá e marca isso em amarelo, por favor. Por quê? Porque eu estou te dando uma outra informação importante para a Constituição ou para a adesão no consórcio público. Se em 2 anos você não ratificar o protocolo de intenções, que seria uma ratificação só baseada na lei, ó, saiu a lei, está resolvido, fechou? Olha só, a ratificação realizada após 2 anos, depois de 2 anos, passou 2 anos, a subscrição do protocolo de intenções dependerá também da homologação da Assembleia Geral do Consórcio Público. Ou seja, você esperou 2 anos para participar, agora você quer participar? Então, peraí. Todos os consorciados vão ter que dizer, beleza, você pode participar. Por que isso? Tem 2 anos que a gente está trabalhando sem parar para manter esse consórcio. Tem 2 anos que nós estamos pagando conta desse consórcio. Tem 2 anos que nós montamos uma estrutura para esse consórcio para atender todos os municípios, inclusive o seu, que não quis participar. Então tem 2 anos que a gente está pagando uma conta bem cara. E agora que o negócio está ficando bom, está funcionando, que está mamão com açúcar, você vem aqui e quer participar? Você quer pegar o ônibus andando, entrar depois e sentar na janela e do lado do motorista? Não, peraí, vamos conversar melhor, né? Vamos analisar isso. Não basta só a sua ratificação por lei. Agora a Assembleia vai ter que dizer se homologa o seu ingresso ou não. Pode ser que a gente não homologue, porque afinal de contas, você durante esses 24 meses deveria ter contribuído com 24 milhões de reais e não contribuiu com absolutamente nada. E agora você quer entrar aqui na boa e colher os louros desse consórcio? Acho que não vai ser fácil a sua entrada, não. É mais ou menos assim que funciona a parada, tá bom? Dispensada da ratificação legal do ente da federação que antes de subscrever o protocolo de intenções disciplinar por lei a sua participação no consórcio público. Olha que interessante isso, né? É a exceção da confirmação da fase da lei. Olha só, vamos lá. Eu te dei a regra que o consórcio público, para ser formado, ele tem 2 fases. Protocolo de intenções e depois a confirmação por lei. Regra geral é assim que funciona o consórcio. Tem regras diferentes para a formação de um consórcio ou adesão no consórcio? Tem 2. Você deixou passar 2 anos para ratificar por lei a sua adesão ao consórcio. Tudo bem? Beleza? Tranquilos, né? Então vejam só, nesses 2 anos passados, o consórcio teve as suas despesas que foram custeadas por quem realmente investiu. E aí agora você quer participar. Então a sua participação dependerá de homologação da Assembleia. Fechou, maravilha. E uma terceira situação. Eu quero tanto esse consórcio, quero tanto que eu já fiz uma lei municipal dizendo que eu vou aderir àquele protocolo de intenções mesmo antes dele estar terminado. Eu já disciplinei o meu ingresso nesse consórcio mesmo antes do protocolo de intenções estar pronto. A lei permite isso. É dispensada a ratificação legal do ente da federação que, antes de participar do protocolo de intenções, ele já disciplinou, ele já aprovou por lei o ingresso dele num consórcio público. Então vejam só, o consórcio público de águas da região de Goiânia, Anápolis, Teresópolis, Goianópolis, Senador Canedo e Trindade não existe. Mas aí o município de Anápolis fala o seguinte, gurizada, vamos fazer o seguinte, vamos autorizar os próximos prefeitos a participar de um consórcio público de água e esgoto, porque a nossa cidade depende muito de água e esgoto. Vamos ver autorizar isso? Vamos, está autorizado, pode ingressar. Você vai analisar os critérios financeiros, jurídicos, econômicos, vai ter que atender tais e tais requisitos. Se atender a tudo isso, você pode participar de qualquer protocolo de intenções. Fechou? Fechou.
Aí no futuro aparece um consórcio desse. E aí a galera faz o protocolo de intenções e chega para o município de Anápolis. Pô, você não fez a sua lei ratificando. Aí o prefeitão de Anápolis vai dizer, nem preciso. Porque há 5 anos atrás a municipalidade já autorizou o município de Anápolis a ingressar num consórcio público dessa natureza. Tô dentro, amigão. Não preciso da lei ratificando, porque a lei já está lá no passado. Então, 3 situações para a formação do consórcio. 3. Grave, por favor. Regra geral, protocolo de intenções confirmado por lei. Segunda regrinha, que é uma regra acessória. Você demorou mais de 10 anos para ratificar por lei o consórcio, então agora você precisa da homologação da tua participação pela Assembleia Geral do Consórcio. Terceira regra! A terceira regra é que antes do protocolo de intenções ser feito, você já tinha uma autorização legal para participar de um futuro incerto consórcio público, beleza? Personalidade jurídica do consórcio. Vamos lá, consórcio público adquirirá personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. De direito público nos casos de constituir associação pública mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções. Maravilha! Direito privado mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil. Leia-se Código Civil. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. Essa aqui é a regra de ouro dos consórcios públicos. Anote, canetinha marca-texto amarela, lápisão destacando. Se está no computador, passa aquele marcador de texto virtual do PDF. Consórcio público com personalidade jurídica de direito público, negrite, destaque, integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. E aí, o seu examinador é o Fred Krueger. Tá ligado quem é o Fred Krueger? É aquele que tem as lâminas aqui, ó, no final do dedo, ó, e ele passa navalha em todo mundo. E vai passar em você, se você for vacilão. Mas como você, cabeçudinho, e você, bonitona, não são vacilões, porque aqui no LAC a gente não está construindo vacilões, a gente está construindo vencedores, você vai se ligar nessa informação. Ó, o que eu vou te falar. Consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. Fechou? Maravilha? Lindo. Então eu vou te dar uma situação. Eu tenho um consórcio público que participa a União, os estados e os municípios. Fechou? Maravilha, né? Um consórcio público em que participa a União, estados e municípios. Beleza, né? Perguntinha de prova. Em um consórcio público formado pela União, estados e municípios, de quem é a competência jurisdicional para processo e julgamento para ações do consórcio público? Letra A, Justiça Federal. Letra B, Justiça Estadual. Letra C, Justiça Municipal. Letra D, Justiça Federal e Estadual. Letra E, Justiça Federal, Estadual e Municipal. Cabeça, eu respondo. Então vai lá, meu amigão, responde aí. Cabeça, vai ser da Justiça Municipal, porque cada município vai poder processar lá no seu município o problema do consórcio. Tá fora da casinha. Meu amigão, você tá fora da casinha. O que houve? Você não tá dormindo? Você tá, mamando cachaçada todo dia? O que há? Não existe justiça municipal. Como é que eu vou ter consórcio público formado pela União, Estado e Município e os seus processos vão ser resolvidos na justiça municipal? Não há justiça municipal. Ou ela é estadual, ou ela é federal, ou ela é do Distrito Federal. Cabeça, maldade, hein, cabeça? Isso aí é para derrubar a gente na prova. É, para derrubar. Então, cabeça, espera aí, deixa eu ver aqui. Então vai ser do Estado, cabeça. E aí, bonitona? Ai, cabeça, vamos lá, cabeça. É o seguinte, como o consórcio público tem integrantes do União, Estados e Distrito Federal, qualquer processo, cabeçudinho, presta atenção, olha aqui para mim, cabeçudinho. Qualquer processo desse consórcio que tem um ente federal no meio, vai para a Justiça Federal. Por quê?
Porque o artigo 109 da Constituição fala que a competência da Justiça Federal atrai as competências de outras discussões estaduais ou municipais. Alegria! Bom demais ouvir isso! Entendeu aí, ô cabeçudo? Ô, cabeça, mas essa é muito difícil. É muito difícil, por isso que eu estou falando. Se liga, presta atenção. Eu tenho um ente federal aqui nessa discussão. E quando eu tenho um ente federal nessa discussão, a presença da União atrai a competência jurisdicional para a Justiça Federal. Então, todas as discussões de consórcios públicos serão realizadas na Justiça Federal se a União fizer parte dessa jogada, se a União fizer parte desse consórcio. Belezinha? Sussa, tranquilos? No caso de se revestir de personalidade jurídica de direito privado, o consórcio público observará normas de direito público no que concerne a realização de licitação, celebração de contratos, prestação de contas, admissão de pessoal e regime de pessoal regulado pela CLT. Perceba, portanto, que mesmo sendo um consórcio público de direito privado, ele vai ter que observar regras de licitação, vai ter que observar regras de celebração de contratos administrativos, vai ter que prestar contas para o Tribunal de Contas. Por quê? Porque está lidando com patrimônio público, embora seja uma pessoa jurídica de direito privado, como as fundações, né? A fundação pública que assume personalidade jurídica de direito privado está sujeita às mesmas regras. O que é isso? Isso é o universo do regime jurídico de direito público que envolve toda a administração pública do país. Exclusive, como diz um amigo meu, exclusive consórcio público que assume a personalidade jurídica de direito privado. Objetivos dos consórcios públicos. É o interesse comum que vai ser prestado. Olha só, gestão associada de serviços públicos, prestação de serviços públicos, inclusive assistência técnica, execução de obra, fornecimento de bens, administração direta ou indireta dos entes consorciados, compartilhamento ou uso em comum de instrumentos e equipamentos, inclusive de gestão, de manutenção, de informática, de pessoal técnico e de procedimentos de licitação e de admissão de pessoal. Produção de informações ou de estudos técnicos. Instituição e o funcionamento de escolas de governo ou de estabelecimentos congêneres, a promoção do uso racional dos recursos naturais e a proteção do meio ambiente, o exercício de funções no sistema de gerenciamento de recursos hídricos que lhe tenham sido delegados ou autorizados, o apoio e o fomento do intercâmbio de experiência e de informações entre os entes consorciados, a gestão e a proteção do patrimônio urbanístico, paisagístico, turístico comum, planejamento, a gestão, a administração dos serviços e recursos da Previdência Social dos servidores de qualquer dos entes da federação do consórcio, vedado que os recursos arrecadados em um ente federativo sejam utilizados para pagamento de benefícios de segurados do outro ente, né? Imagina que maravilha! Você está lá contribuindo para a Previdência, para a tua Previdência do município de Anápolis e a grana está sendo injetada lá no município de Goiás. Loucura, né? Aliás, no município de Goiânia, né? O fornecimento de assistência técnica, extensão, treinamento, pesquisa e desenvolvimento urbano, rural e agrário, as ações e políticas de desenvolvimento urbano, socioeconômico, local e regional, o exercício de competências pertencentes aos entes da federação nos termos da autorização delegada. Isso aqui é tudo objeto possível de um consórcio público e é um objeto exemplificativo, porque a partir disso eu posso desdobrar para outras atividades, beleza? Os consórcios públicos poderão ter um ou mais objetivos e os entes consorciados poderão se consorciar em relação a todos ou apenas a parcela deles, né? Que é aquela adesão parcial ou total. Os consórcios públicos ou entidades a ele vinculadas poderão desenvolver as ações e os serviços de saúde obedecidos os princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde, regulam o SUS. O consórcio de saúde é um dos mais conhecidos e possíveis, né? Vamos falar do contrato de rateio. Mas vamos falar o seguinte, daqui a pouquinho. Agora a gente vai dar um tempinho da nossa aula, beleza? Clique lá